Ezequiel 3, 10 e 11. Disse-me mais: Filho do homem, coloca no coração todas as minhas palavras que hei de dizer e ouve-as com os teus ouvidos. Eia, pois, vai aos do cativeiro, aos filhos do teu povo, e lhes falarás, e lhes dirás: assim diz o Senhor Jeová, quer ouçam, quer deixem de ouvir. Isto. Vamos pedir aí ao Senhor revelação. Senhor, nós cremos que somente o Senhor pode trazer a compreensão deste livro. Muito além da letra, nós dependemos desta revelação agora. Ajuda-nos em nome de Jesus. Amém. Nós estamos então esse mês de junho, já é o segundo domingo, falando sobre a necessidade de pregar o Evangelho, mas não o Evangelho segundo os homens, mas sim o Evangelho que vem abordar a cruz, a nossa atração, a nossa morte, a nossa ressurreição, que de fato faz a diferença, né? No domingo passado, nós então abordamos que isto não é uma coisa tão simples, né? Nós entendemos claramente que temos dificuldades. Por quê? Porque o mundo vos odeia. Quando você recebe a revelação do Evangelho, você vai falar que a sua família rejeita. Alguns chegam até a dizer que você ficou louco agora. Agora você só fala isso. Então cria uma situação desconfortável. Porém, quem experimenta a regeneração, ele quer falar, ele quer testemunhar, ele quer falar: olha, já passei por várias denominações, eu não encontrava paz, agora estou em Cristo, é uma nova realidade, sou livre, ou seja, a igreja não me prende, a denominação não me prende. Então, há um desejo de falar, né? Mas mesmo com esse desejo, as pessoas, cada um tem a sua religião, é a mesma coisa, time. Tem o Flamengo, tem o Corinthians. Eu torço para esses dois. Sou favor ao Flamengo e totalmente contra o Corinthians. Então eu torço dessa forma, né? Os corintianos aí que me perdoem, né? Mas você já imaginou um flamenguista tentar fazer com que um corintiano mude para torcer ao Flamengo? Jamais. Isso é doideira. E muito menos São Paulo para o Santos, Santos para o Palmeiras, enfim. Religião é a mesma coisa. Então, se você tentar trazer uma pessoa daquela religião para essa religião, é confusão na certa. São doutrinas, são situações. Agora, quando você leva algo que realmente transformou a sua vida, você poder testemunhar: eu não vivo mais, mas Cristo é a minha vida. Encontrei a paz que eu tanto buscava e que eu achei que eu nunca ia encontrar, é diferente, né? Então, a pessoa vai despertar: opa, tem coisa aí que eu não estou sabendo, não estou conhecendo. E normalmente na dor, no sofrimento, no desespero, é quando a pessoa então vai em busca dessa obra, tá bom? Então aqui nós terminamos domingo de manhã no verso 10 dizendo o seguinte: Filho do homem, coloca no coração todas as minhas palavras que hei de dizer. E daí nós estávamos abordando o seguinte: a boca fala do que o coração está cheio. Quanto mais da palavra, mais eu vou estar falando da palavra. Eu vou estar produzindo isto, né? Eu vou estar repartindo com os outros isto. Quanto mais de novela eu vou falar. Quanto mais de política eu vou falar. Quanto mais de futebol eu vou falar. Ou seja, a boca ela fala então que está cheio o coração. Uma vez que a pessoa está cheio com essa palavra, ele vai testemunhar disto. Só que nós paramos ali e nós retomaríamos isto
Porque dá a impressão então que para eu falar ou para eu testemunhar eu tenho que estar totalmente abastecido, e não é assim. Então nós vamos ver alguns casos como que o Senhor nos usa. O versículo 11 então diz: Eia, pois, vai aos do cativeiro, aos filhos do teu povo, e lhes falarás e lhes dirás: assim diz o Senhor Jeová, quer ouça, quer deixem de ouvir. Então, o cuidado que nós devemos ter é não tentar explicar a Bíblia, né? Porque não é a minha explicação que alguém vai crer, porque Deus vela pela sua palavra para cumprir. Mesmo que a pessoa não entenda, você lance a palavra, porque ela que é viva e eficaz, ela não volta para o Senhor vazia. Então, lançar a palavra. E nós vamos ver aqui agora, Mateus capítulo 4, pessoas que foram usadas com a mensagem propriamente dita, e não tem nada assim de extraordinário. Então nós temos casos e casos. Mateus capítulo 4, nós vamos ler os versos 18 e 19. Nós vamos conhecer esses dois. E Jesus, andando junto ao mar da Galileia, viu 2 irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, os quais lançavam as redes ao mar porque eram pescadores. E disse-lhes: vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Isto, eu gostaria muito de bater um papo com esses dois, né? Pescadores, coisa fantástica. Mas vamos pensar hoje os pescadores do nosso litoral paranaense. Qual é a formação deles? Que oportunidade eles tiveram de uma faculdade, de um estudo? Normalmente passa de pai para filho e quase que uma cultura de subsistência, né? Podemos imaginar que nessa ocasião também eram pessoas muito simples, tanto é que depois Pedro, na sua carta, ele vai escrever que Paulo dizia determinadas coisas que era até difícil de compreensão, porque é um quadro totalmente diferente. Interessante aqui, que nós precisamos estar atentos. Disse-lhes, versículo 19, vinde após mim. E aí ele diz, e eu vos farei. Eu gosto muito de uma frase que o Marcos, ele sempre repetia isto. Às vezes a pessoa acha que não tem, que ela precisa se preparar ou se capacitar, mas Deus pega uma pessoa na sua simplicidade e Ele o capacita, Ele faz isto, né? Então, não precisa ser ninguém de um renome, de uma capacidade enorme, basta estar em Cristo, né, para poder transmitir o Evangelho. Os versículos agora 20 e 21, nós temos mais 2 pessoas aqui. Então, eles deixando logo as redes, seguiram-no. E adiantando-se dali, viu outros 2 irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, num barco com Zebedeu, seu pai, consertando as redes, e chamou-os. Isso, então nós temos 2 pescadores e 2 que estavam ali praticamente fazendo a manutenção do equipamento de pesca. Pessoas simples, muito simples. Mas o que nos chama a atenção é que conheceram o Senhor Jesus os chama, Jesus os capacita, e aí tanto os 2 primeiros quanto os 2 depois, assim como Jesus os chama, eles deixam tudo para seguir.
Tá? É uma decisão muito pessoal. Lucas capítulo 5, 27 a 30, nós temos um outro caso. Né? Lucas 5, 27 a 30. E depois disso, saiu e viu um publicano chamado Levi, assentado na recebedoria, e disse-lhe: segue-me. E ele, deixando tudo, levantou-se e o seguiu. E fez-lhe Levi um grande banquete em sua casa, e havia ali uma multidão de publicanos e outros que estavam com eles na mesa. E os escribas deles e os fariseus murmuravam contra os discípulos, dizendo: por que comeis e bebeis com publicanos e pescadores? Você está tão com a ideia de pescar, que agora não é pecador. Faz parte. Vamos imaginar, quem eram os publicanos? Quem dominava naquela ocasião era o Império Romano. Os publicanos eram aqueles que eram os cobradores de impostos para o Império Romano. Ou seja, eram pessoas não muito bem vistas na sociedade. Além do que, havia uma coisa que nós não conhecemos, essa questão de corrupção. Né? A gente não fala isso, o Brasil não tem isso. Então isso já vem lá daqueles tempos em que estes publicanos, eles realmente eram corruptos. E aí o que acontece? O Senhor Jesus chama exatamente eu vou usar essa expressão, dessa laia, desse tipo. E aí o que causa? Ele tinha posses, porque provavelmente tinha lá as suas maneiras, então ele promove um grande banquete em sua casa. Quem que vai? Escribas, fariseus, os discípulos e Jesus. E aí esses escribas e fariseus então murmuram. Como é que Jesus come com publicanos e pecadores? E aqui ele está perguntando para os discípulos, mas se Jesus ouve isso, ele vai falar assim, porque se eu não comer com publicanos e pecadores, eu vou ter que voltar para o reino do meu Pai, porque afinal de contas todos são pecadores, né? Mas aqui é dirigido aos discípulos de Jesus, e o que nós queremos chamar a atenção é isto. Tem pescadores que Jesus chama para esse trabalho, tem pessoas que estão trabalhando na manutenção que Jesus chama para estar com ele, e aqui ele também chama um dos publicanos. E aí nós temos Levi ou Mateus, ele faz parte dos discípulos do Senhor Jesus. Tá? Agora nós vamos ver um outro que está em Atos capítulo 22, Atos 22, vamos ler ali o verso 3, Atos 22, 3. Quanto a mim, sou varão judeu, nascido em Tarso da Cilícia, mas criado nessa cidade aos pés de Gamaliel, instruído conforme a verdade da lei dos nossos pais, zeloso para com Deus, com todos vós hoje sois. Aqui nós temos alguém realmente, em termos de conhecimento, em termos de cultura, alguém privilegiado. Quer ver só? Vamos voltar aqui em Atos 5. Quem é esse Gamaliel? Atos capítulo 5. O versículo 34. Atos 5, 34. Mas levantando-se no conselho um certo fariseu chamado Gamaliel, doutor da lei, venerado por todo o povo,
mandou que, por um pouco, levassem para fora os apóstolos. Quem que era Gamaliel? Era um doutor, e ele fazia parte dos fariseus, ou seja, os fariseus era aquela classe que Jesus chega a dizer: se a vossa justiça não exceder a justiça destes, de modo nenhum entrareis no reino. Um detalhe interessante é que depois Paulo vai dizer lá em Filipenses, né? Segundo a lei, fariseu. Segundo a lei, ele coloca irrepreensível. Então Paulo foi, né, ele foi criado aos pés desse Gamaliel. Esse detalhe aqui é interessante. Olha o 35. Disse-lhes: varões israelitas, acautelai-vos a respeito do que haveis de fazer a estes homens. Estes homens foram presos porque eles estavam pregando o evangelho. Ele coloca estes apóstolos fora e conversa então com a liderança. Versículo seguinte: porque antes destes dias levantou-se Teudas. É uma situação que criou ali na ocasião, e esse Teudas então, dizendo ser alguém, a este se ajuntou o número de uns 400 homens, o qual foi morto, e todos os que lhe deram ouvidos foram dispersos e reduzidos a nada. Ou seja, o conselho de Gamaliel, vocês viram o que aconteceu com Teudas? Então, estes apóstolos também correm o risco de acontecer exatamente isto. Mas tem um detalhe interessante. E agora digo-vos, dai de mão a estes homens e deixai-os, porque se este conselho ou esta obra é de homens, se desfará. Mas se é de Deus, não podereis desfazê-la, para que não aconteça serdes também achados combatendo contra Deus. Ou seja, solte esses homens. Porque se for de homens, esse negócio vai parar no meio do caminho. Agora, se for de Deus, isso vai prosperar. E vocês correm um risco de estar indo contra o próprio Deus. Por que estamos lendo isso aqui? Porque Paulo foi criado aos pés deste homem chamado Gamaliel. Então Paulo tinha uma cultura tremenda. No 22, que nós lemos o 3, quer ver? Vamos ler agora o versículo 1. Atos 22, o verso 1. Varões, irmãos e pais, ouvi agora a minha defesa perante vós. O 2, e quando ouviram falar-lhes em língua hebraica, ele está falando uma língua que nós nem sabíamos que ele falava. Então não é uma pessoa tão simples. E aí, maior silêncio guardaram e disse: quanto a mim sou varão judeu. Eu não sou romano, eu sou judeu. Eu fui criado aos pés de Gamaliel, instruído conforme a verdade da lei, nossos pais, zeloso para com Deus, como todos vós sois hoje. E olha o verso 4. Persegui este caminho até a morte, prendendo e metendo em prisões tanto homens como mulheres, como também o sumo sacerdote me é testemunha, e todo o conselho dos anciãos, e recebendo destes cartas para os irmãos, fui a Damasco, para trazer manietados para Jerusalém aqueles que ali estivessem, a fim de que fossem castigados. Ou seja, vocês, ele dizendo, né, dos sumos sacerdotes daquela ocasião, vocês que me deram cartas para perseguir os cristãos, eu também sou judeu, criado aos pés de Gamaliel. Aí, espera lá, não é um pescador, né? Não é um publicano. Por isso que nós temos aí Paulo todo um trajeto, porque lá em Efésios, vocês se lembram que Deus, ele separou um para pastores, doutores, mestres, evangelistas. Cada um tem a sua importância dentro do corpo de Cristo. Temos em Colossenses 4,14 uma outra situação que vale a pena também nós
despertar, né, a nossa atenção, a nossa curiosidade, porque a ideia que se tem é que todo quanto existe de crente é ignorante. É um burro, fanático, que acredita em qualquer coisa que é dito, e não é assim, né? Não é dessa forma. Lucas, estou falando de Lucas, é o texto que vai dizer agora, Colossenses 4, versículo 14. Saúda-vos, Lucas, o médico amado, e Demas. Lucas, que escreveu os livros do próprio Evangelho de Lucas e também o livro de Atos, é o Lucas, o médico amado. É alguém que Deus o separa, alguém que tem cultura, alguém que tem o conhecimento e alguém que vai escrever. Você pode perceber que a escrita de Lucas é muito mais detalhada do que os evangelhos de Mateus e Marcos. O livro de Atos tem toda uma introdução, enfim. É alguém que Deus separou com este propósito, com esse objetivo. E nós temos agora um outro personagem, que nós vamos ler em Marcos capítulo 5. Marcos capítulo 5, os versos 2, 3, 4 e 5. E saindo ele do barco, lhe saiu logo ao seu encontro dos sepulcros um homem com espírito imundo, o qual tinha na sua morada dos sepulcros, e nem ainda com cadeias o podia alguém prender, porque tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram por ele feitas em pedaços, e os grilhões em migalhas, e ninguém o podia amansar. E andava sempre, de dia e de noite, chamando pelos montes e pelos sepulcros, e ferindo-se com pedras. Isto. Nós conhecemos essa história, né? Marcos, capítulo 4, aliás, capítulo 5. Nós conhecemos essa história que Jesus, ele atravessa esse mar da Galileia e vai até Gadara e encontra-se com esse homem. E esse homem, então, totalmente vil, né, desprezado. Era um homem com espírito imundo, o 2. O 3, morada nos sepulcros. Nem ainda com cadeias o podia alguém prender. Era algo desprezível. 4. Tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram por eles feitas em pedaços, e os grilhões em migalhas, e ninguém o podia amansar. Amansar é um animal, é um estúpido, é algo que não se amansa. Muito bem, cavalo que não se amansa, é melhor ir para o frigorífico, porque não tem jeito, né? E aqui, esse monstro andava, versículo 5, sempre, de dia e de noite, clamando pelos montes e pelos sepulcros, e além de tudo, ferindo-se com pedras. Era algo que eu correria quilômetros desse indivíduo. Entender esse amor de Deus aí é uma coisa que realmente foge à nossa compreensão. Versículo 19. É lógico que tem toda a história dele, né? Tem a cura em perfeito juízo, que está descrito ali no versículo 15, né? E foram ter com Jesus, vieram o endemoniado e o que tiver a legião, assentado, vestido em perfeito juízo, e temeram. Enfim, Jesus cura, transforma completamente esse homem. O que chama atenção é no verso 19. Jesus, porém, não o permitiu, mas disse-lhe: vai para a tua casa, para os teus, e anuncia-lhes quão grande coisas o Senhor te fez e como teve misericórdia de ti. Muito bem. O que esse homem queria? Jesus curou, vamos atrás dele. Eu quero ir contigo.
eu quero andar com o Senhor. Jesus disse, não, você vai agora para a tua casa, tá? Para os teus, e anuncia-lhes o quê? O que é para falar? Aqui não tem todo o conhecimento bíblico, não tem uma teoria sobre o Evangelho de Deus, não tem todo esse processo, Ele nos atraiu, nos ressuscitou, nos fez uma nova vida, e hoje eu estou crucificado com Cristo, Cristo é a minha vida. Não tem esse diálogo, mas tem uma coisa, eu era cego, e agora vejo. Esse é o mesmo testemunho de um homem que está no Evangelho de João. Quem foi que te curou? Olha, eu não sei. De uma coisa eu sei. Eu era cego e agora vejo. Aqui Jesus não fala para ele ir para a igreja nenhuma. Olha que coisa linda. Anuncia-lhes quão grandes coisas o Senhor te fez e como teve misericórdia de ti. Ou seja, essa coisa do Evangelho de você anunciar, o que mais nós presenciamos é proselitismo, é tentar tirar dessa igreja e levar para aquela igreja. Aí você fica um tempo naquela igreja, aí vem outro e tenta tirar você dessa para ir para outra igreja. Isso é proselitismo. E o que Deus deu a Paulo, que nós já lemos no domingo, ele deixa claro, é converter das trevas para a luz, só isso. Com relação à denominação, ou onde a pessoa gostaria de ir, é uma coisa que cada um busca aquilo que melhor lhe apraz. Mas uma coisa é certa, Evangelho transforma, regenera, liberta o ser humano completamente, porque esta é a proposta do Evangelho. O versículo 20 diz assim, e ele foi e começou a anunciar em Decápolis. Decápolis são 10 cidades. Com grandes coisas Jesus lhe fizera, e todos se maravilhavam. O interessante é que não foi num seminário, não fez graduação, não fez pós-graduação, não fez absolutamente nada disso. O que ele tinha? Experiência, regeneração, foi transformado pela graça de Deus. Então, o que chama atenção na pregação do Evangelho, você e eu, que temos o privilégio hoje de conhecer a palavra, nós podemos sim nos alimentar, nos abastecer da palavra, conhecer cada vez mais, porque Deus vai usar um simples para atingir um simples, Deus vai atingir talvez alguém com uma cultura maior para atingir uma cultura maior, de repente no meio social em que a pessoa vive, é onde Deus vai levantar determinadas situações, né? O que nós não podemos é querer fazer proselitismo, é simplesmente isso, você vai e conta aos teus, com grandes coisas o Senhor te fez, e pronto, e aí deixa que eu me encarrego de levar a pessoa à compreensão desta graça, amém? Gente, era isso hoje, tá? Era isso hoje. E domingo, né, quem vai estar aqui, vocês não vão estar aqui, né, vocês viajam, mas quem vai estar aqui domingo de manhã, se Deus quiser, nós vamos estar então trabalhando o Salmo 126, aquele que vai chorando, né, levando a semente, né, ele volta com alegria, e é isso que nós vamos ver. Às vezes dá trabalho, às vezes tem gente que nos olha com a cara meia feia, mas a alegria depois de você ouvir, eu vou terminar com isso aqui. Entrei no hospital em Sidrolândia, a dona Regina Rigatti, daqui, de Boa Vista da Aparecidinha, estava no leito, à beira da morte,
todos os familiares ali estava o pastor Adir, ali estava o esposo dela, ali estava, enfim, tinha um grande número de pessoas no quarto do hospital. E eu fui com o pastor Vilmar, nós fomos até ela, e ela ergueu a mão dela e disse assim: foi ele que me tirou do império das trevas e me levou à experiência de regeneração através da palavra da cruz. Gente, é a coisa mais gostosa de você ouvir, saber que alguém ouviu a palavra, creu e está mesmo na hora da morte gozando de uma experiência transformadora. Isso é fantástico. Então domingo, gente, quem puder estar aqui vai ser maravilhoso, tá bom?